O relógio marcava exatamente 6 horas da manhã. O general olhava fixamente para o mapa estendido sobre a mesa de madeira gasta. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas do peso esmagador daquela responsabilidade. Do lado de fora da tenda, milhares de soldados aguardavam. Alguns escreviam cartas para casa. Outros checavam suas armas pela 10ª vez. Ninguém sabia, mas o destino de todos eles seria decidido nos próximos 10 minutos. 10 minutos, 600 segundos. O tempo que você leva para fazer um café, para responder algumas mensagens, para decidir o que vai jantar. Mas para aquele homem, naquele momento crucial da história, eram 10 minutos que determinariam o futuro de milhões de pessoas. A decisão que ele estava prestes a tomar mudaria o curso de uma guerra inteira, redesenharia fronteiras, destruiria impérios e criaria novos países. E o mais assustador, ele sabia disso. Esta é a história real de como uma única escolha, feita sob pressão extrema e com informações incompletas, alterou irreversivelmente o destino do mundo. É sobre o peso impossível das decisões de guerra, sobre como a história é feita não por forças abstratas, mas por seres humanos falíveis que precisam escolher em meio ao caos, ao medo e à incerteza absoluta. Estamos em 1914. A Europa é um barril de pólvora esperando uma faísca. As tensões políticas alcançaram um ponto crítico. Alianças complexas entrelaçam nações em uma teia perigosa, onde um conflito local pode rapidamente se transformar em uma conflagração continental. E foi exatamente isso que aconteceu. O general em questão comandava um exército de 200 mil homens. Do outro lado da fronteira, forças inimigas se mobilizavam rapidamente. Os relatórios de inteligência eram contraditórios. Alguns informantes diziam que o inimigo estava se preparando para um ataque massivo. Outros sugeriam que era apenas uma manobra defensiva. A neblina da guerra nunca foi tão densa. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal agora e deixe seu like. Essas narrativas históricas que mudam nossa perspectiva sobre o passado dependem do seu apoio para continuarem sendo produzidas. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Ele tinha 2 opções. A primeira, recuar suas tropas para posições defensivas mais seguras, evitar o confronto direto e ganhar tempo para entender melhor a situação. Isso salvaria vidas no curto prazo, mas poderia ser interpretado como fraqueza, encorajando o inimigo a avançar. A segunda opção, atacar imediatamente, tomar a iniciativa e tentar um golpe decisivo que poderia terminar o conflito rapidamente. Mas isso significava arriscar tudo em uma única jogada. O que tornava essa decisão ainda mais angustiante era o contexto político. Seu país havia prometido apoio militar a um aliado que acabara de ser invadido. Se ele recuasse, estaria traindo essa promessa, e as consequências diplomáticas seriam catastróficas. Mas se atacasse e falhasse, estaria jogando fora a vida de dezenas de milhares de homens em uma aposta arriscada. Os oficiais ao seu redor estavam divididos. Seu segundo em comando, um veterano de campanhas anteriores, defendia veementemente o recuo. Argumentava que não tinham informações suficientes, que seria suicida avançar sem conhecer as reais forças inimigas. O chefe de operações, por outro lado, insistia que a janela de oportunidade era pequena. Se esperassem, perderiam a vantagem tática e acabariam lutando em condições ainda piores. O general caminhava de um lado para o outro. Cada segundo que passava aumentava a pressão. Ele pensava em sua família, em sua própria mortalidade, mas principalmente nas dezenas de milhares de famílias que seriam destruídas dependendo de sua escolha. Filhos cresceriam sem pais, esposas se tornariam viúvas, mães enterrariam seus filhos. E tudo por causa de uma decisão que ele precisava tomar em minutos. Havia também a questão do orgulho nacional. Seu país tinha uma reputação militar a defender. Gerações de comandantes antes dele haviam construído uma tradição de coragem e iniciativa ofensiva. Recuar seria visto não apenas como tática militar questionável, mas como uma mancha na honra nacional. A pressão social e cultural pesava tanto quanto as considerações estratégicas. 5 minutos já haviam passado. O general pegou um copo de água, mas suas mãos tremiam tanto que derramou metade do líquido. Um jovem oficial entrou na tenda com um novo relatório. As forças inimigas haviam sido avistadas se movendo em direção à fronteira, mas o relatório era vago, impreciso. Quantos eram? Qual era seu verdadeiro objetivo? Ninguém sabia ao certo. Neste ponto, precisamos entender algo fundamental sobre decisões de guerra. Elas nunca são tomadas com informação completa. Nunca há tempo suficiente. Sempre existem fatores desconhecidos. Sempre há risco.
Os grandes comandantes da história não foram aqueles que sempre fizeram as escolhas certas, mas aqueles que conseguiram lidar com a incerteza e assumir responsabilidade pelas consequências de suas decisões. O general fechou os olhos por um momento. Respirou fundo, pensou em sua formação militar, em décadas de estudo de táticas e estratégias. Lembrou-se de batalhas famosas do passado, de vitórias brilhantes conquistadas por comandantes que ousaram tomar a iniciativa. Mas também se lembrou de desastres catastróficos causados por generais arrogantes que subestimaram seus inimigos. 3 minutos restavam. Um mensageiro chegou ofegante com ordens diretas da capital. O governo exigia ação imediata. Não poderiam se dar ao luxo de parecer hesitantes diante do inimigo e dos aliados. A pressão política se somava à pressão militar. O general sentiu o peso de toda uma nação sobre seus ombros. Ele olhou novamente para o mapa. As linhas desenhadas representavam mais do que geografia. Cada pequeno vilarejo marcado era uma comunidade inteira. Cada estrada era uma via pela qual soldados marchariam para a batalha ou para a morte. Cada rio era um obstáculo que poderia se tornar uma tumba aquática para centenas de homens. 2 minutos. O silêncio na tenda era opressivo. Todos os oficiais presentes sabiam que estavam testemunhando um momento histórico. Qualquer que fosse a decisão, eles seriam parte dela. Carregariam o peso dessa escolha pelo resto de suas vidas. O general finalmente falou. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam a dúvida interna. Ordenou o ataque. As tropas avançariam imediatamente. Seria uma ofensiva em larga escala, visando capturar território estratégico antes que o inimigo pudesse se consolidar. Era uma aposta arriscada, mas ele havia decidido. Os oficiais saíram rapidamente para transmitir as ordens. Em questão de minutos, 200.000 homens começariam a se mover. A máquina de guerra estava em movimento e não havia mais volta. O que se seguiu foi uma das campanhas militares mais sangrentas e desastrosas da história moderna. O ataque inicial pareceu promissor. As primeiras linhas inimigas foram rompidas. Os soldados avançaram com entusiasmo, acreditando que a vitória estava próxima. Mas então tudo começou a dar errado. As forças inimigas eram muito maiores do que os relatórios indicavam. Reforços chegaram de direções inesperadas. O terreno se revelou muito mais difícil de navegar do que os mapas sugeriam. Em uma semana, aquela ofensiva ousada se transformou em um pesadelo. Milhares de soldados ficaram presos em território inimigo. As linhas de suprimento foram cortadas. O que deveria ter sido uma campanha rápida se arrastou por meses de combate brutal e desgastante. O número de baixas crescia exponencialmente a cada dia. O erro fundamental foi assumir que velocidade e ousadia compensariam a falta de informação adequada. O general apostou que poderia surpreender o inimigo e vencer antes que a situação se complicasse. Mas a guerra raramente é tão simples. O inimigo também tinha planos, também se adaptava, também lutava desesperadamente por sua sobrevivência. As consequências daquela decisão de 10 minutos se espalharam muito além do campo de batalha imediato. Outros países, observando o desenvolvimento do conflito, foram obrigados a tomar suas próprias decisões sobre entrar ou não na guerra. As alianças foram acionadas. O que começou como um conflito regional rapidamente escalou para uma guerra que envolveu dezenas de nações e continentes inteiros. Milhões de jovens foram mobilizados. Economias inteiras foram convertidas para a produção de guerra. Cidades foram bombardeadas. Populações civis sofreram privações inimagináveis. Novas tecnologias de destruição foram desenvolvidas e empregadas. O mundo nunca mais seria o mesmo. E tudo porque um homem sob pressão extrema, com informações incompletas e em apenas 10 minutos, fez uma escolha. Não era um homem mau. Não era incompetente. Era simplesmente humano, enfrentando uma situação impossível onde não havia resposta claramente correta. Anos depois, historiadores debateriam interminavelmente sobre aquela decisão. Alguns argumentariam que o general não tinha escolha real, que as forças políticas e militares já haviam tornado a guerra inevitável. Outros insistiriam que se ele tivesse recuado, ganhado tempo, buscado soluções diplomáticas, o conflito poderia ter sido evitado ou pelo menos minimizado. A verdade provavelmente está em algum lugar no meio. A decisão do general foi apenas uma de muitas escolhas fatídicas feitas por líderes em diferentes países naquele período crítico, mas sua decisão particular, aqueles 10 minutos específicos, tiveram consequências mensuráveis e devastadoras. O próprio general viveu o suficiente para ver o resultado de sua escolha. Foi afastado do comando após os desastres iniciais. Passou anos em relativo ostracismo, atormentado pelo conhecimento do papel que desempenhou na catástrofe.
Escreveu memórias tentando explicar seu raciocínio, mas nunca conseguiu realmente justificar o que havia feito. Em suas memórias, ele descreveu aqueles 10 minutos como os mais longos de sua vida. Disse que reviveu aquele momento incontáveis vezes, sempre se perguntando o que teria acontecido se tivesse escolhido diferente. Será que recuar teria realmente salvado vidas? Ou apenas adiado o inevitável? Será que uma abordagem mais cautelosa teria encorajado o inimigo a ser ainda mais agressivo, resultando em um conflito ainda pior? Antes de continuarmos para a conclusão dessa história impactante, não esqueça de deixar seu like se você está aprendendo com esse conteúdo. E se inscreva no canal para mais histórias que nos fazem refletir sobre as decisões que moldaram nosso mundo. Essas questões não têm respostas fáceis, e é justamente isso que torna esta história tão poderosa e relevante. Ela nos lembra que a história não é feita apenas por forças impessoais ou tendências inevitáveis. É feita por pessoas reais, tomando decisões difíceis em momentos críticos, muitas vezes com informações inadequadas e sob pressão impossível. A lição aqui não é que o general era um vilão ou um herói. A lição é sobre a fragilidade das decisões humanas e o peso esmagador da responsabilidade em posições de liderança. Quando você comanda milhares de vidas, quando suas escolhas afetam o destino de nações inteiras, o erro deixa de ser apenas um erro pessoal e se torna uma tragédia histórica. Hoje, quando olhamos para trás para aquele momento, é fácil julgar. É fácil dizer o que deveria ter sido feito. Mas se você estivesse naquela tenda, com aquelas informações contraditórias, com aquela pressão política e militar, com o relógio correndo e dezenas de oficiais esperando sua decisão, o que você teria feito? Esta é a pergunta que deveríamos nos fazer, não apenas sobre eventos históricos, mas sobre nosso próprio tempo. Líderes hoje continuam enfrentando dilemas impossíveis. Políticos, comandantes militares, executivos corporativos, todos tomam decisões que afetam a vida de milhares ou milhões de pessoas. E raramente há tempo suficiente, informação adequada ou respostas claramente corretas. O que podemos aprender com esta história é a importância da humildade diante de decisões complexas. É a necessidade de buscar sempre mais informação, de consultar diferentes perspectivas, de considerar cuidadosamente as consequências de nossas escolhas. Mas também precisamos aceitar que mesmo fazendo tudo certo, mesmo com as melhores intenções, ainda podemos errar. E quando erramos em grande escala, as consequências podem ser catastróficas. A decisão daqueles 10 minutos nos ensina sobre a responsabilidade moral de quem está em posições de poder. Nos lembra que por trás de cada estatística de guerra, de cada número de baixas, de cada linha em um mapa histórico, existem vidas reais, famílias destruídas, sonhos interrompidos, futuros apagados. Também nos ensina sobre o perigo da pressão e da pressa nas decisões importantes. Quando não damos tempo suficiente para a reflexão, quando permitimos que emoções como orgulho, medo ou ambição dominem nosso julgamento, aumentamos drasticamente as chances de erro. As melhores decisões raramente são as mais rápidas. E, finalmente, esta história nos lembra que precisamos ser cuidadosos sobre como estruturamos sistemas de decisão em nossas sociedades. Se um único indivíduo pode, em 10 minutos, iniciar um processo que leva à morte de milhões, talvez nossos sistemas políticos e militares precisem de mais freios e contrapesos. Talvez precisemos de mais mecanismos para garantir deliberação adequada antes de decisões irreversíveis. O general daquela história morreu décadas depois, um homem quebrado pelo peso de suas escolhas. Mas as consequências de sua decisão reverberaram por gerações. Fronteiras foram redesenhadas, impérios caíram, novas ideologias surgiram das cinzas do conflito. O mundo político e social foi fundamentalmente transformado. E tudo começou com 10 minutos. 600 segundos de deliberação angustiante que mudaram o curso da história humana. É um lembrete poderoso de que vivemos em um mundo onde pequenas decisões podem ter consequências enormes, onde o peso da responsabilidade às vezes é impossível de suportar, e onde ser humano significa inevitavelmente ser falível. Esta história não tem um final feliz porque a história real raramente tem, mas tem uma lição vital para todos nós. Que sejamos cautelosos com nossas certezas, que sejamos humildes diante da complexidade, que busquemos sempre mais informação antes de decidir, e que nunca esqueçamos o peso real de nossas escolhas, especialmente quando elas afetam a vida de outros. Os 10 minutos do general já passaram há muito tempo, mas os ecos daquela decisão ainda ressoam. Cada vez que um líder enfrenta um dilema impossível, cada vez que uma escolha difícil precisa ser feita sob pressão, aquele momento histórico volta a se repetir de alguma forma. A pergunta é: aprenderemos com os erros do passado ou estaremos condenados a repeti-los?